És um Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 entro num acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 és um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 ouve bem o que eu te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 e eu espalhe benefícios. Tempo, 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 tempo. E o que usaremos para isso fica guardado em sigilo. Tempo, 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 apenas contigo imigo. Tempo, 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 tempo. E quando eu tiver saído para fora do teu círculo, tempo, 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 não serei nem terá sido. Tempo, 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 tempo. Ainda assim, acredito ser possível reunirmos-nos. Tempo, 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 no outro nível de vínculo. Tempo, 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 tempo. Portanto, peço-te aquilo e te ofereço elogios. Tempo, 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 nas rimas do meu estribilho. Tempo, 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 tempo. Sejam bem-vindos à minha live de hoje, à nossa live de hoje. Uma live de muito respeito, uma live de muita humildade ao tempo. Tempo, essa dimensão, essa experiência da vida que nós precisamos de muita humildade para nos relacionarmos com Ele. Nos tecidos do
tempo, a dança da vida acontece. Nos fios invisíveis do tempo, os encontros são organizados. Quanta consciência, quanta lucidez é necessário para sermos felizes e entendermos a grandeza do tempo, dos minutos, para que nossas escolhas fiquem cada vez mais lúcidas. Uma habilidade ativa, uma possibilidade de ver e antever as situações, não como se quiséssemos controlar tudo, mas como se nós prestássemos atenção na fonte das nossas intenções. Lá onde habita a nossa originalidade. Seja muito bem-vindo você que está aqui comigo, a Tayane, a Braga, a Laura, querida Laura, também sempre lá de Campo Grande, Ana Paula, Fátima, a doutora Mara Schwabs, a Tata Bernardo, tanta gente boa aqui, tanta gente bacana, o Reginaldo entrou, tanta gente aqui, a Nílcia. Gente, vai mandando aí o aviãozinho para quem vocês conhecem. Eu tenho certeza que as pessoas não vão se arrepender. É a Miriam, ô Miriam, que bom falar com você. Muito bom, viu? Manda um aviãozinho, pessoal, para quem vocês aí, o seu grupo. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, tá? A minha alegria de estar com vocês aqui nessa live, e eu prometo dar os meus 110% que eu puder, para que nesse momento, nessa nossa live, você se sinta honrado, honrada de estar aqui participando e de se conectar com um tema que é fundamental para quem quer viver uma vida refletida, né? Conforme Sócrates já havia nos colocado. Uma vida irrefletida não é uma vida que está valendo muito a pena ser vivida, não é? Estar no mundo não significa existir de verdade. Existir para a psicologia existencial é um fenômeno, é o Dasein, fenômeno doente, é aquele que faz algo em si, é aquele que produz algo em si, e por isso ele sabe que existe, porque ele não veio aqui para ser cópia, para ser réplica do desejo dos outros, mas para vivenciar a sua verdadeira vocação existencial. Gente, para quem ainda não me conhece, ainda vai me conhecer ou vai apresentar-me para as pessoas que conhecem, meu nome é Afro Stefanini II, sou psicoterapeuta, psicólogo, escritor, trabalho especificamente com a psicologia existencial junto com a psicologia humanista, mas também sou especialista em psicologia positiva, que é hoje a grande vertente que me anima, que me acende o coração, que é o desenvolvimento a partir de uma visão terapêutica do potencial profundo e virtuoso do ser humano. Basicamente, se você está aqui hoje conectado comigo, conectado com a nossa live, é porque de alguma forma você sabe ou você sente que eu posso te ajudar em alguma coisa. E no núcleo do que eu posso te ajudar basicamente a despertar a sua originalidade, aceitando-se a si mesmo, ok? Porque ninguém consegue transformação na rejeição. Não tem como. Não existe transformação na rejeição. Só existe transformação na aceitação. Enquanto a pessoa está com um nível, nem que seja pequeno, mas ela ainda não está conseguindo aceitar-se em algum ponto,
se rejeita naquele ponto, ela está com uma ideia de deformação, como se eu fosse uma criatura deformada moralmente na vida, psicologicamente na vida, afetivamente na vida. Então não existe transformação se você ainda tem uma ideia que você é uma criatura deformada na existência, deformada na vida, ok? Mas eu quero contribuir com participações, vocês podem fazer também perguntas, vocês podem fazer colocações, e deixa aí na sua frase a cidade de onde você está, ou o estado, né, ou o país que você estiver. Escreve aí, olha, eu sou aqui de Cuiabá, eu sou de São Paulo, eu sou lá de Minas Gerais, não importa de onde. Pode colocar, que é legal para todo mundo saber que tem gente aí se conectando e que você não está sozinho na sua busca. Tem muita gente buscando algo melhor para si mesmo. Tá bom? O tema de hoje, o tema da nossa live é a vocação existencial. Talvez você já tenha ouvido falar o termo vocação, né? Não é um termo desconhecido. Em algum momento é possível que você tenha ouvido a palavra teste vocacional, algo nesse sentido da psicologia. É verdade. E a vocação ela está sendo sempre muito levada, né, muito tocada para o aspecto da carreira, né? Quando a gente fala de vocação, geralmente o pessoal fala muito de carreira, né? Fala muito a vocação profissional, a vocação do que você vai fazer, qual que deve ser o seu caminho profissional. É por isso que o tema da nossa live é vocação existencial. Não é vocação só uma vocação circunstancial, mas é uma vocação existencial. E para a gente entender isso, né, assim, primeiro é importante entender o termo vocação. O termo vocação ele vem do latim, né, que tem como princípio base lá a ideia de um chamado. Você conhece alguém, ou você mesmo já ouviu esse termo, ou você mesmo já sentiu o seu chamado? Você sentiu já um chamado para algo, né? Para tornar-se alguém, né? Fazer algo na vida, fazer algo no mundo. Isso nas religiões é muito comum, esse termo, o chamado. Eu sinto um chamado, né? Mas na verdade esse chamado, que vem de ideias e princípios seculares lá atrás, de séculos atrás, como sendo, óbvio, uma ideia divina. Deus cria o ser e Deus tem um propósito para cada ser dentro da visão teológica. Só que, até então, essa visão teológica, Deus tem um propósito para cada ser, era disseminada a partir desses discursos dentro das escrituras ou dentro das visões religiosas de cada uma das religiões. Não é apenas a cristã, mas tem outras religiões do mundo que também fala desse chamado, que Deus coloca uma voz dentro de nós dizendo o que nós viemos fazer, para que nós estamos aqui no mundo. Mais recentemente, com o advento do estudo das pesquisas psicológicas, e aí começa uma grande mudança a partir da década de 50, quando a psicologia humanista entra em questão, questionando o que o ser humano tem de potencial positivo, né? Uma grande contribuição da psicologia humanista, onde tem grandes teóricos como Rollo May, onde tem Abraham Maslow, né? Conhecido pela sua pirâmide de Maslow. Depois Carl Roger entra fazendo uma grande contribuição dentro da psicologia humanista e mostrando, né, esse ser, como ele diz, né, esse ser organísmico, que na verdade nós temos essa tendência atualizante. O que é tendência atualizante na fala de Carl Roger? É essa tendência que o ser humano tem para sempre buscar o melhor, para sempre buscar se aprimorar. Pode ser que o ser humano ele fique
estagnado em um ponto, ele crie conflitos dentro dele, ele promova inclusive a violência no mecanismo reativo. Mas ninguém consegue produzir tanto aprimoramento quanto a espécie humana. Todas as outras espécies da natureza mantêm um eixo o mesmo, fazendo o que fazem há milênios. Nós não. Nós evoluímos no modo de dar significado a tudo que existe em torno de nós. Nós somos programados para o progresso. Nós somos programados para a atualização. Então, se tem uma coisa que é totalmente falsa, né, no conceito de se pensar falso mesmo, assim, dentro do ser humano, é a ideia do ser humano não muda. Sabe, você já viu pessoas que falaram isso já? A fulano de tal não muda, hein? Ciclano não muda. Não! Se tem um conceito que já foi comprovado, esse sim é um conceito que não está na espécie humana. A espécie humana é programada para mudar, transformar. E aí você deve falar, mas você não conhece o sujeito que mora lá em casa. Você não conhece o meu vizinho. Você não conhece o meu primo. O sujeito é o mesmo há 40 anos. O sujeito não muda. Não é que ele não muda no sentido de não ser possível. É que a nossa mudança, ela pede uma ativação da vontade. E somente quando eu tenho autoconsciência de quem eu sou, eu sei manejar a vontade de verdade. Enquanto eu não tenho essa autoconsciência, enquanto eu não desperto essa autoconsciência de quem realmente eu sou, eu não vou manejar mudança mesmo. Por quê? Porque o piloto automático do sistema em que eu estou inserido vai ficar ali buscando produzir uma acomodação o máximo possível que eu puder. Mas na espécie humana, a acomodação gera tédio. Nós não somos uma espécie que, se tudo ficasse exatamente como é agora, imagina, dia de hoje. Imagina que você tem um botão e você clica e fala assim, a partir de hoje nada mais vai evoluir. Todas as pessoas vão parar de ler livros, todas as pessoas vão parar de assistir filmes, vão parar de produzir qualquer coisa. Nós vamos só com o conhecimento que a gente tem, a gente fica aqui. Nossa espécie não dá conta, porque nós somos feitos para a atualização. Mas essa qualidade do aprimoramento do ser humano só vai realmente chegar no seu ápice, né? Chegar lá no seu ômega, como se diz, se eu sei cuidar realmente do poder das minhas escolhas. Se eu sei fazer escolhas. Se eu sei produzir realmente escolhas cada vez mais aprimoradas, mais elevadas, mais assertivas, que promovam em mim e em torno de mim o bem maior. A qualidade do ser humano de produzir o bem maior nele e em torno dele não é um dom, um talento para uns e não é possível para outros. Vou te contar uma novidade aqui. Você não conta para ninguém, só para o seu grupo aí do WhatsApp ou do Instagram. Nós somos neurologicamente compelidos a buscar o novo. Nós não suportamos um sistema que se repete infinitamente. Nós somos compelidos a buscar o novo. E adivinha? Quando nós queremos buscar o novo, nós nos colocamos em escolhas, dilemas. Os dilemas dentro da gente. Será que eu vou para estrada A ou estrada B? Será que eu faço isso ou faço aquilo? Sabia que quando nós estamos nesse lugarzinho do dilema, será que eu vou para lá ou para cá, acontece um fenômeno poderoso de crescimento aqui dentro? Se nós não tivéssemos a oportunidade de entrarmos em dilemas, nós não conseguiríamos exercer
esse processo evolutivo dentro da gente. Nós não conseguiríamos crescer como ser humanos, porque nós estaríamos sempre recebendo a mesma coisa. Nunca B, nunca C, nunca D. E olha que interessante que a gente está vivendo hoje. Antigamente nossos pais tinham 3 tipos de cores de roupa, nossos avós, nossos bisavós, melhor dizendo, né? Ou era cinza, ou era branco, ou era preto. Como diz Henry Ford lá no início, né? Pode ser qualquer cor de carro, desde que seja preto. Aparentemente era ótimo, né? Você não precisar ficar tendo escolhas, porque isso facilita a vida. Tem até um estudo que diz, né, que pessoas de alta performance já usam praticamente a mesma roupa, não ficam perdendo, entre aspas, tempo, escolhendo outros tipos de roupa, porque tem outras coisas para colocar energia mental em cima disso. Excelente. Até aí faz sentido, porque de fato não é que elas não vão exercitar o poder da escolha, é que elas vão precisar realmente colocar energia num lugar que é mais útil colocar esse poder da escolha, então não precisa ficar perdendo tempo escolhendo as roupas. Porém, hoje o mundo, ele é o quê? Ele é uma floresta gigantesca de altas possibilidades para quase tudo. Quase tudo, em todas as situações. E onde é que está hoje o maior conflito do ser humano? Falta de acesso à informação? Falta de acesso ao conhecimento? Não. Hoje o grande conflito do ser humano é o discernimento. Saber ter lucidez para escolher realmente o que vale a pena. E adivinha como é que nós conseguimos pensar de forma melhor, realmente desenvolver melhor o poder da nossa escolha? Quando nós sabemos o que queremos para nós. Quando nós sabemos o que queremos para nós, todos os dilemas que todos os dias vão aparecer sempre na nossa vida não vão nos distrair, não vão nos colocar para cá ou para cá, porque nós sabemos o que queremos. Então, quando eu aceito o meu chamado, quando eu descubro a minha vocação existencial, o meu poder de escolher o que é melhor para mim, porque eu vou passar por dilemas mesmo o tempo todo, fica profundamente assertivo. Acerta. E acerta muitas vezes no alvo. Várias vezes no alvo. Um abraço para o pessoal que está chegando aí. Tá? Eu sou Cleito, a Sheila, minha amiga Sheila Canto, Andréia, minha amiga Andréia, Bessie, Andréia, Lúcia, Maria Tereza e muita gente que chegou aí também. Tá? Bem-vinda e bem-vindo à nossa live. Então, mas uma coisa é muito importante eu falar sobre a questão da vocação existencial. Tem muita gente que confunde vocação existencial com um talento. Eu tenho, por exemplo, uma aptidão para tocar música, para compor música. Eu tenho uma aptidão para cantar, não uma voz extraordinária, mas eu canto. Aparentemente, então você vai dizer, a sua vocação de carreira, de profissão é ser cantor. Não. Vocação existencial não é um talento específico, não é um dom. Também, vocação existencial não é quando você vem de família de médicos, vem de família de pessoas, entende? Não. Vocação existencial não é isso. Vocação existencial não tem nada a ver com o fato de você ter uma habilidade bem desenvolvida. Eu sou psicólogo, já trabalhei na área de criatividade. Então, você pode dizer, então, sua habilidade é ser criativo, você foi publicitário, você ganhou vários prêmios. Então, com base nisso que você está dizendo, Afro, como que é essa da questão da psicologia, né? Não, a criatividade é uma habilidade minha, a música é uma habilidade minha, mas a vocação é algo muito mais profundo. E está naquilo que faz acender seu coração, não num ponto específico,
Mas eu vou falar melhor sobre isso. Calma, vamos falar melhor sobre isso. Não tem pressa. Nós estamos ainda aqui com bastante tempo na nossa live para conversar para vocês, tá? Então, assim, não é um dom, não é um talento específico, não é uma herança de família, como às vezes a pessoa fala. Então, a minha vocação é ser médico, porque a minha família é de médicos, né? É muito difícil, às vezes, as pessoas que têm uma família que tem uma tradição e ela quer, por um sentimento de obediência, um sentimento de respeito mesmo, até pelos pais, contradizer aquela história da família. Uma história, né, de músicos, mas a pessoa não vai ser música. Uma história de advogados, a pessoa não vai ser advogada. Mas isso ainda está voltado a vocações de carreira, tá vendo? É preciso aprofundar a ideia da vocação existencial. Para a gente entender isso melhor, precisamos olhar para um lugar. Olha aqui, ó, a Miriam está dizendo, mas os talentos podem ser usados. Claro, excelente, Miriam. Os talentos, eles podem e devem ser usados a benefício dessa vocação, né? Usados para o desenvolvimento da vocação existencial, sem dúvida. Quando a pessoa descobre a sua vocação existencial, ela entende por que determinados assuntos geralmente giram em torno dela. Ela entende por que ela, desde muito, ela foi buscar as possibilidades de acessar essas dimensões na vida dela. Ela entende por que pessoas se aproximam dela. É interessantíssimo. E em torno dessa pessoa, geralmente vai circular pessoas, assuntos, buscas, leituras, filmes, todo um compêndio, um ecossistema, porque essa pessoa, ela emana, ela vivencia essa realidade mais ou menos em determinados momentos da sua vida. Mas a pessoa que não tem consciência da sua vocação existencial, ela não fica sem a sua vocação existencial, mas ela não consegue acessar com frequência e com mais consciência. Mas de tempos em tempos é como se fosse, sabe aquela... Você já teve aquela experiência do feijãozinho no copo, com algodão na escola? Quando eu era criança, eu nunca esqueço, tem coisas que a gente nunca esquece, né? Por isso que eu falo, nas minhas lives que eu fiz lá, 15 vídeos sobre o caminho da originalidade. Quem não assistiu ainda, por favor, assista. Você não vai se arrepender, hein? São 15 vídeos que falam sobre o caminho da originalidade. E o básico que eu já começo no primeiro vídeo, eu falo que a experiência, como Carl Roger diz, é o último juiz. E é verdade, por exemplo, na escola eu tinha 6 aninhos, mas eu me lembro até hoje desta aula. A professora pediu para a gente pegar um copinho, colocar um feijãozinho, molhar o algodão e colocar e deixar ali na varanda pegando sol. Olha que coisa simples. E por que será que eu lembro? Sabe por que eu lembro até hoje? Porque além de eu ter sido impactado com a possibilidade do feijãozinho brotar num algodão, isso nunca era inimaginável para mim. Eu só imaginei que só podia brotar feijões dentro da terra. Nunca imaginei que num copinho com algodão úmido o feijãozinho podia brotar. Esse foi um ponto. O outro ponto é que a professora, muito sábia, ela pediu para que nós ficássemos olhando a plantinha a semana toda. E só na outra semana ela iria pedir que nós comentássemos como está o experimento. Foi a primeira vez que eu vivenciei, né, uma coisa básica de observação. Observação pura e simples de um processo. Eu precisei todos os dias olhar a plantinha, de certa forma olhar a plantinha sem afogar a plantinha, né? Molhar a plantinha e ver o broto verdadeiramente nascer. Foi muito, muito especial ver aquilo acontecer naquele momento em que, dia por dia, eu conseguia ver processo por processo se dando ali.
na experiência. Então, quando nós prestamos atenção na nossa experiência, nós vamos perceber que vários assuntos, vários tipos de interesses, de situações, inclusive, ficam muito mais frequentes para nós do que outros tipos. E isso tem a ver com muito do que nós trazemos da nossa vocação existencial. Não quero dizer com isso que, mas e aquelas situações problemáticas, afro e tal? Sim, existem padrões problemáticos que nós acabamos entrando várias vezes nas situações, porque são sistemas de crença que nós trazemos sobre aquilo. Mas eu estou falando daquilo que acende teu coração, aquilo que faz o teu coração vibrar, que anima o teu coração na verdade, tá? Então é muito importante isso. E por que esse tema é uma oportunidade, né? Porque a Miriam dizendo, né? O mundo conspira, né, Miriam? É isso mesmo. Alguns dizem o mundo inspira, né? E alguns dizem o mundo conspira. E por que a vocação existencial ela é uma grande oportunidade, né, nos tempos atuais? Imagine comigo aqui uma questão. Nós temos do ano 1901 até 2021 e agora 2023 um aceleramento desproporcional na relação entre a pessoa, o ser humano, e o mundo em que ela está inserida. Uma coisa são os nossos antepassados que conseguiam ver processos, dava tempo de ver processos. E neste tempo de ver processos eu consigo fazer decisões melhores sobre a minha vida, mais fáceis, se assim eu posso dizer, pelo menos. Porém, o que aconteceu nestes últimos 120 anos, vamos colocar assim? Um aceleramento tão intenso das informações, das descobertas e das invenções, tanto da invenção desde do rádio para a televisão, da televisão que alcança a internet, enfim, do homem que foi para a Lua, das invenções de comunicação, as invenções de locomoção, as invenções de inserção no gene, as invenções da bomba atômica, de pesquisa do átomo, do ínfimo da matéria lá dentro. É tanta explicação num tempo extremamente breve que nós estamos até agora num gatilho mental tentando entender como é que eu cuido da minha vida. Na verdade, basicamente, o grande desafio hoje da humanidade não é conseguir colocar o seu filho numa profissão, o seu filho chegar numa faculdade, ou depois da faculdade fazer uma pós-graduação, ou você conseguir até melhorar um pouco a sua renda. As possibilidades de renda hoje estão absurdamente variadas. Não é esse o maior desafio. Nós aceleramos muito esses pontos. Nós, hoje vivemos, o maior desafio é como é que eu cuido da minha vida enquanto eu tenho vida para viver. Porque cada dia mais é um dia menos. E tá tudo tão rápido. E quando a gente fala tudo tão rápido, e eu acho que... Quem aí acha que sente pelo menos que tá rápido, as coisas estão rápidas demais? Faz um joinha aí. Quem sente que as coisas estão muito rápidas, ou ouve de outras pessoas, né?
Às vezes você está indo bem e tal, mas você ouve de outras pessoas, realmente, muita gente está falando que está rápido, rápido, rápido. E aí, esse é o ponto. Por isso, de tempos em tempos, o cinema sempre foi uma anteninha que consegue captar o que a gente chama na psicologia analítica de inconsciente coletivo, né? Jung chama isso. Então, o cinema sempre foi uma anteninha de captação do inconsciente coletivo. Na época de Jung, o início do século XX, um pouquinho antes do próprio Jung, os artistas plásticos captavam muito essa anteninha do inconsciente coletivo, né? No livro vermelho de Jung fala sobre essa coisa em que artistas plásticos, sem um motivo que desse razão lógica, já pintavam uma cidade caindo bombas e guerra antes da Primeira Guerra Mundial. Quase 1 ano e meio antes da Primeira, alguns artistas começaram a pintar coisas assim. E Jung vai estudar o inconsciente coletivo e pega essa antena do invisível, né, dos artistas plásticos da sua época. Mas o cinema começa a fazer esse papel e muita gente às vezes não percebe o quanto que o cinema tem essas anteninhas que capta essa onda do inconsciente coletivo na humanidade. E teve um filme, por exemplo, Clique. Você assistiu aquele filme Clique? Com Adam Sandler, que ele recebe um controle, então ele pode, em tese, controlar a vida dele, então ele faz várias escolhas, e as escolhas não são pensadas, as escolhas não são refletidas, as escolhas não levam em consideração o que ele quer para si mesmo, e o que acontece como consequência, né? Termina a vida assim, exatamente o oposto do que ele queria. E aí entra a questão. E o Eric está dizendo que 48 horas eu ia querer 72 horas se pudesse. É isso mesmo, Eric. É o que as pessoas estão sentindo hoje, né? Uma grande angústia. Mas será que o problema está no tempo de 24 horas que a gente conhece, ou na falta de sabedoria em organizar as nossas prioridades de vida? Se nós não temos lucidez para organizar as nossas prioridades de vida, tudo que vier de proposta toda hora vai nos afetar no nosso propósito, porque eu não tenho clareza do meu propósito. Então, esse tema é uma excelente oportunidade para quem quer de verdade ter clareza do seu propósito e parar de ficar aceitando propostas que não fazem sentido. A Miriam diz aqui, acho que o problema está em como organizamos o nosso tempo. Exatamente, Miriam. E o termo organizar, Miriam, também vem da etimologia da palavra organismo. O que é isso? Por que não é mecanizar o nosso tempo? Por que é organizar o nosso tempo? Porque nós não somos seres mecânicos, nós somos seres orgânicos, ou seja, nós precisamos respeitar um processo. Mas se a pessoa não sabe o seu propósito, ela aceita qualquer proposta, desalinha suas escolhas e desconstrói o processo. Desalinha suas escolhas e desconstrói poderosamente o seu processo. Então é interessante isso, porque uma vez eu atendi uma pessoa no consultório que estava exatamente assim, profundamente desorganizado. Ele chegou e não conseguia estabelecer minimamente uma ordem entre tempo, família, carreira, trabalho.
Mas ele queria que eu desse para ele a receita de como que ele tinha que fazer isso. E aí eu olhei para ele e perguntei, deixa eu entender. Você está querendo melhorar a sua organização com família, lazer, trabalho, isso. E você quer que eu te diga o que você precisa fazer. Isso. Você vai me ajudar, você vai dizer como eu organizo cada coisa. Aí eu olhei para ele e falei assim, ok, eu vou te ajudar. Eu quero que você imagine que semana que vem você vai morrer. Ele olhou para mim, como assim? Eu quero que você imagine, só imagine. Por força da sua imaginação. Imagine que semana que vem você vai morrer. Não, mas eu não vou morrer semana... Não, eu também espero que você não vá morrer. Mas eu quero que só você imagine. Ele ficou tão assustado que para ele começar a aceitar que ia imaginar que vai morrer, foi difícil. Mas só imagine. Se você soubesse que daqui uma semana você vai morrer, quantas vezes você iria para o seu escritório? Eu nem iria mais para o meu escritório. Que escritório? Ah, entendi. Quantas vezes você faria reuniões lá com as associações que você faz parte? Eu saía das associações. O que você ia fazer? Eu ia pegar minha família, ia viajar com ela, viver momentos incríveis com eles e pronto. E depois eu ia voltar para casa, ia ficar segurando na mão da minha esposa, na mão dos meus filhos, é isso que eu ia fazer. Eu falei, ah, legal, muito bom. Mas então, para você, de repente, em poucos minutos daqui da minha pergunta, o que é mais importante para você apareceu. Ele apareceu, é a minha família. Interessante. O que é mais importante para você apareceu quando você descobre que você pode ir embora, mas não está aparecendo agora que você não precisa ir embora, que você está aqui para viver com eles. Porque entre a sua família e você tem sempre algo que deveria acontecer, né? Tem sempre algo que precisa acontecer para depois a família ser atendida. É sempre esse algo aí, né? Mas como a morte, ela tira logo esse algo da nossa cabeça, a gente vê o que importa. Ele olhou com muita profundidade, deixou as lágrimas caírem e falou, não tem nada a ver, o problema está em mim. Eu falei, pode ser que sim. Pode ser que o problema não é que você não consiga organizar. É que você não estabeleceu suas prioridades, porque você está aceitando todo tipo de proposta que tira você do seu propósito. Então é preciso que você aceite quem você é. Todos nós somos chamados a um nível de vocação. E esta vocação existencial que acende o nosso coração, essa vocação ela pode envolver trabalhos com o coletivo, pode envolver trabalhos com o solidário, pode envolver trabalhos com o transcendente, pode envolver trabalhos com o artístico, pode envolver trabalhos. Ela envolve trabalhos, pode envolver vários trabalhos. Mas basicamente essa vocação, ela emana uma força da tua identidade. É algo que você faz e às vezes ninguém percebe e é você ali fluindo. Na psicologia positiva, na teoria do bem-estar, são 5 pontos e um dos pontos se chama
engajamento, que é a descoberta que Seligman fez de que o ser humano consegue ser realmente autorrealizado também quando ele está em flow, quando ele está dedicando-se a algo que ele não vê o tempo passar porque ele está no tempo kairos. Você já ouviu falar desse negócio de tempo kairos e tempo cronos? Cronos era um deus da antiga Grécia, pai de Zeus, pai de Poseidon, pai de Hades. E Cronos, né, foi devorado, foi aniquilado pelos filhos porque ele devorava os filhos, né? Mas esses 3 filhos conseguiram, em tese, nessa linha mitológica, dizem ter destruído o pai. Mas na verdade é o símbolo do próprio tempo. O tempo Cronos é o tempo métrico. Quando você nasce, quando você nasceu, quando eu nasci, acabamos de nascer e começou a ser contado o tempo. Ó, a gente começa a ser devorado, porque a meta da vida é a morte. A meta da vida é a morte. Cada dia mais é um dia menos e todo dia nós somos levados para o último dia da vida. Mas o propósito da vida não é a morte. O propósito da vida é a autorrealização. Pergunta para alguém que você conheça se a pessoa quer terminar a vida sem ter conquistado o tesouro da autorrealização, tesouro da felicidade. Não. A pessoa não quer terminar a vida sem ter conquistado isso antes. E é isso que todo mundo pensa. É isso que todo mundo quer. A gente quer chegar em algum momento da nossa vida que, uau, eureka, conquistamos isso. Tem gente até que fala, bom, se eu cheguei lá e conquistei isso, depois se eu morrer tá tudo bem, eu só quero conquistar isso. Porque é profundo isso. Aí o Eric está dizendo, é forte isso. E é forte mesmo, Eric. É profundo. Então quando a gente olha, fala, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Para onde eu quero ir? E aí quando eu faço essa pergunta, eu entro em conexão com o que Viktor Frankl, o grande logoterapeuta que passou pelos campos de concentração, que entendeu o que é Gente, uma coisa é a gente entender uma vida cheia de dificuldades, tá? Ok. Acredito que cada um de vocês tem histórias incríveis de desafios, histórias que já passaram muitas coisas e superaram muitas coisas complexas. Acredito que sim. Mas uma coisa é nós estarmos vivenciando uma vida com muitas dificuldades. Outra coisa é você estar vivenciando uma vida dizimada. Vamos entender a diferença. Quem foi preso no campo de concentração lá da Segunda Guerra Mundial não estava vivendo uma vida difícil. Não estava vivendo uma vida difícil. Estava vivendo uma vida dizimada. É outro parâmetro sobre... basicamente é quase a linha do zero. É 0,9 quase ali. No máximo 1. É a vida dizimada. Tanto é que eles raspavam a sua cabeça, tiravam a sua roupa, colocavam um número para você perder a sua identidade. Não é porque eles queriam colocar todo mundo de uniforme listrado porque queriam. Tinha um fenômeno psicológico. Eles queriam que você perdesse a sua identidade ao máximo que pudesse e ficasse alienado. Então era um processo, então era uma vida dizimada. Naquela vida dizimada, Viktor Frankl, psicólogo, depois que foi a maior referência da logoterapia, depois que saiu do campo de concentração do mundo, pai da logoterapia, ele conseguiu ver sentido na vida dentro do campo de concentração. Então, peraí. É uma prova indiscutível de que nada que você pegue de dinheiro,
Nada que você busque de prazer, nada que você abarrote, alimente todos os sensos de prazeres apenas vai te levar para o senso da vida, o sentido da vida, o significado existencial. Não vai. Não é que nós estamos dizendo que isso não é para existir na vida. Eu estou dizendo que isso não te dá se uma outra coisa não tiver antes. E se essa coisa tiver antes, isso pode te dar mais benefícios ou menos, mas não te tira o verdadeiro núcleo do sentido da sua vida. Por isso o Viktor Frankl fala que nós somos seres irrepetíveis. Olha que lindo isso. Tá vendo você? Tá vendo eu? Tá vendo eu e você aqui nesse momento? Isso é um fenômeno irrepetível. A experiência é irrepetível. Você, sua estrutura, sua vida, o que você pensa, é irrepetível. Não tem como achar um outro você. E isso faz de cada um de nós seres totalmente originais. E viver essa originalidade, viver esse ser irrepetível, diz Viktor Frankl, dá lucidez de como a gente deve viver a vida. Porque reorganiza o que é importante, reorganiza o que faz sentido. A gente para de viver dormindo. Dormindo. Tem um termo lá da música do Renato Russo. A Miriam diz aqui, o mais complicado é que enquanto estivermos vivos ainda não terminamos. O bom é estar em dia. É isso, Miriam. Nós somos seres intermináveis e irrepetíveis. E aqui o Eric diz, ontem está no túmulo. Exatamente. De repente, pá, estamos lá. Amanhã. Então, o que a gente precisa ver com isso? Que você precisa, eu preciso, a vida está me chamando. Ei, se ame. Se ame muito. Se ame com todas as forças. Com todas as forças. Mas tem muita gente que vai dizer, espera aí, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para buscar a minha vocação existencial. Eu tenho coisas para fazer. É verdade. A sua mente foi hipnotizada no sistema da engrenagem para você ser uma peça dessa engrenagem. Não para você ser um sujeito da vida. Não para você viver, mas para você sobreviver. Toda a engrenagem aqui do aparelho para gerar produtividade, que vem do boom do iluminismo com a Revolução Industrial e até hoje isso é forte, não é para a gente viver, é para a gente sobreviver. Mas por quê? Porque o discurso de esmagar muitos para que poucos possam viver continua forte até hoje. Mas imagine se cada pessoa aqui embaixo, eu quero só que você pense comigo e veja se faz sentido o que eu vou te dizer. Se não fizer sentido, pode colocar aí, pode colocar. Não faz sentido, tá tudo bem. Mas se fizer sentido o que eu vou falar agora, por favor, escreva. Fez todo sentido. Combinado? Então vamos lá. Eu quero que você pense comigo, porque todos aqui, como nós, de certa forma, nós estamos aqui, esmagados pelas preocupações variadas da vida. Seja pagar conta, seja angústia sobre o futuro da nossa empresa, seja preocupações sobre como vamos conseguir melhorar nossa saúde, estamos aqui tendo que trabalhar demais, a saúde está ruim. Todo tipo de preocupação que você possa pensar. E olha eu e você aqui nessa massa. Sobrevivendo. Estamos sobrevivendo aqui. Pois bem, eu quero que você imagine que cada uma dessas pessoas, por algum motivo, elas começam a questionar isso. Uau, por que eu estou vivendo assim, hein? Por que eu estou vivendo como um ratinho dentro de uma ratoeira, naquela círculo que gira, gira e não sai do lugar?
que realmente eu vim fazer aqui? E eu quero que você imagine que, como um pássaro engaiolado, todos nós, dentro das nossas gaiolas, começamos a perguntar: por que eu nasci com asa? Se o meu lugar é aqui, nessa gaiola, eu não devia ter nascido com asa. Mas eu olho para a gaiola e eu moro tanto tempo nessa gaiola e eu penso: uau, a gaiola me pertence, eu pertenço a essa gaiola. Mas de repente vai me dando uma curiosidade muito louca, porque eu começo a questionar por que eu nasci com asas. Por que eu olho o céu e isso me dá uma coisa estranha? E imagine que esses passarinhos, todos nós, esses passarinhos nas gaiolas, começamos a querer sair da gaiola. Não, eu não quero mais fazer isso que o dono da gaiola diz que eu tenho que fazer. Eu quero ir para onde eu quiser. Eu quero fazer o que eu quiser. E aí as pessoas começam a prestar atenção nas suas asas, naquilo que ela realmente vai fazer da vida dela, com ela. E ela começa a questionar a gaiola em que ela foi inserida, cheia de conceitos, cheia de ideias desde criança. Você não é capaz, você não dá conta, você não tem que seguir seus sonhos, você tem que fazer só o que você precisa fazer. Você tem que ser só uma peça da engrenagem. Você não tem que prestar atenção naquilo que está aqui dentro de você, não. Tem que fazer o que tem que ser feito, você tem coisa, boleto para pagar, você tem filho para cuidar. Para de sonhar. E aí toda ideia que você possa ter de prestar atenção numa vida refletida, que Sócrates diz, vai para o buraco. Tudo bem. Muitos pássaros vão ficar aqui dentro da gaiola. Por quê? Porque a ideia de pertencer à gaiola e a gaiola pertencer a eles gera uma falsa segurança tão grande que eles, mesmo vendo que tem asas, não querem colocar as asas para funcionar. E aí a criatura fica completamente vazia. E você sabe por quê? Porque tem um fator para todo mundo: tempo. Por isso que eu comecei a live cantando a música do tempo. És um Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. E adivinha o que esses bilionários mesmo, esses que fazem, que vivem as descobertas do que querem, mas muitas vezes estão tristes, muitas vezes estão... Por quê? Porque não é o dinheiro, é a vocação. Porque tem gente aqui que, mesmo não sendo bilionário, vivem a sua vocação e são felizes. E tem gente lá que, mesmo bilionário, não vive a sua vocação e não são felizes. Então essa gaiola não tem a ver com gaiola social, gaiola de pobreza, gaiola... Não, é a gaiola dos conceitos de quem você não pode ser. Você tá louco para ser, tá doido para ser, mas você não aceita. Você não vai para lá, para esse lugar, porque a gaiola te pertence. Você pertence à gaiola? Não. A Miriam diz aqui: mudei para a chácara fazem 4 anos. Equilíbrio no tempo, tempo, tempo. Adorei. Bateria no final, vou ficar até ela acabar. Tá bom, Miriam, depois você assiste aqui, vai ficar gravado. Mas para quem tá aqui pode comentar, para quem tá aqui pode perguntar, para quem tá aqui pode participar. E isso é mega, é multi-especial, tá? Então, assim, tem muita gente que fala de vocação existencial, ou não é nem o termo vocação, mas fala de propósito, né? E eu vejo, às vezes, muita gente vendendo ideias sobre propósito, falando de propósito, mas é sempre, de certa forma, focado para essa gaiolinha.
né? A gaiolinha da renda, a gaiolinha da independência financeira. Viva teu propósito e conquiste independência financeira. Vai ficar dentro da gaiolinha do mesmo jeito. Não sai dali. Não é para isso. Não é sobre isso. O tempo é um senhor sereno, de cajado na mão, que olha com bastante sabedoria as nossas escolhas. E depois que a gente diz para o tempo as coisas que a gente fez, ele olha de novo e fala, é mesmo? Entendi. E agora? O tempo é um senhor de cajado que sempre nos pergunta, e agora? Fez sentido esse exemplo da gaiola que eu dei, pessoal? Fez sentido? Então aqui é o ponto para a gente pensar. Porque existe um jeito certo da gente realmente colocar a nossa vocação para acontecer, né? Existe um jeito certo para a gente colocar a nossa vocação para a realização. O Alex pergunta, o casamento é uma gaiola? De jeito nenhum. Mas o jeito como eu estou no casamento, sim. O jeito como eu trato a outra pessoa, ou a gente não está fazendo os combinados certos, os combinados em que nós nos respeitamos, cada um a sua originalidade, aí sim, torna-se uma gaiola. Não é o casamento, mas é a forma como eu estou fazendo o meu relacionamento no casamento. O casamento, ele é um combinado. O casamento, ele é um contrato. O casamento não é um decreto, mas às vezes quando o casamento vira um decreto, alguém é rei e alguém é súdito. Aí não vai dar certo. Porque se é assim como eu quero que seja, casamento já não virou mais um contrato, virou um decreto. Se é um decreto, alguém é rei ou rainha e alguém é súdito. Quando tem rei e rainha que briga, aí o problema é bem mais grave, porque aí não tem como lidar, porque não são mais duas pessoas unidas. São duas ideias de dominação vivendo na mesma casa. E duas ideias de dominação na mesma casa não vai funcionar, né? Então aqui é interessante a gente pensar sobre isso. Porque assim, existe um jeito certo, né, de nós realmente conquistarmos a nossa vocação existencial? Claro que existe. Existe porque a psicologia humanista, como eu disse, a tendência atualizante, mas agora a psicologia positiva descobriu 24 forças de caráter dentro de nós, descobriu a existência de forças virtuosas. Então nós não somos um papel em branco, muitas vezes, como pensavam. Nós somos forças virtuosas que estão aqui, ó, pulsando para sair, pulsando para se manifestar. E descobrir isso a partir desse conhecimento de quem somos e quais virtudes trazemos e quais são os nossos anseios de realização de vida é fundamental. Se você quer realmente produzir em você um trabalho interior de descoberta da sua vocação, eu vou te dar uma técnica. Quer anotar? Quer pegar papel aí? Quer pegar caneta? Pega se quiser, ou anota no computador ao lado, onde você quiser, pode anotar, tá bom? Quer anotar sobre essa técnica? Uma técnica simples, que já vai te dar um direcionamento, uma bússola, melhor do que você está hoje, com certeza. Tá? A bússola, ela trabalha com dois eixos. O eixo da escassez de tempo e o eixo da liberdade total de recursos. É como se pega assim, ó, faz
um risco na vertical e faz um na horizontal. Na vertical, escreve lá na ponta assim, escassez de tempo. Tá? E aqui na horizontal, escreva por gentileza, liberdade total de recursos. Quer dizer, você tem todo o dinheiro do mundo, todos os recursos do mundo. Toda a saúde, tem tudo. Você está cheio de recursos. Liberdade total de recursos. Não estou falando só de dinheiro, estou falando de saúde, recursos. Sua saúde está maravilhosa, seu dinheiro está milhões na conta, não tem problema de dinheiro nenhum. E aqui escassez de tempo. Tá? Então tá. Aqui você faz uma linha aqui na diagonal. Então tá aqui. Vertical, horizontal e aqui na diagonal. Certo? Muito bem. Essa linha na diagonal aqui, ó, é como se fosse o seu tempo de vida. Tempo de vida. Escreve, inclusive, lá na ponta dessa linha diagonal aqui, tempo de vida. Tempo de vida. Isso. Escreve aí. Tempo de vida. Aí você faz o seguinte, pega aqui na vertical, toca nessa diagonal e desce. Aí você pega mais em cima, toca na diagonal e desce. E pega mais em cima, toca na diagonal e desce. Sei? Sendo que escassez de tempo aqui, ó, vem aqui, a escala é de cima para baixo. Então assim, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, pode até ser 10, até 10, até chegar na linha que pega a vertical, né? Então, coloca aqui do ladinho assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui do lado, aqui, ó, na horizontal, você pode colocar nessa escala também 1, só que aqui o 1 começa aqui no eixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colocando que esse 10 é o recurso à liberdade total. Agora presta atenção nessas linhas que você fez assim, ó. Tum, tum e tum. Presta atenção. Nesse 1 aqui, ó, você está com pouquíssimo tempo de vida. Aqui, ó, você está com muito recurso, né? Aqui, escassez de tempo, aqui, na sua linha da vida aqui, tá aqui, ó, se 1 é pouco, e você desce aqui, ó, você está com bastante recurso, mas você está com pouquíssimo tempo de vida. Imagina isso, você está com muito recurso, todo o recurso do mundo, mas você está com pouquíssimo tempo de vida. Quais são as suas prioridades? Responda aí você. Você está com muito recurso, mas você está com 1 semana de vida. Vamos dar esse parâmetro mais concreto. 1 semana de vida, mas você está com muito recurso. Agora, venha lá para a linha aqui, ó, essa aqui. Essa aqui você está com bastante tempo de vida, mas você está com menos recurso. Pouco recurso financeiro, tal. Quais são suas prioridades? A pergunta é para as duas. Uma, você está com pouquíssimo tempo de vida, com muito recurso. E aqui embaixo, nessa linha aqui, você está com muito tempo de vida. Lembra que a escala é 1 de cima, 1, 2, 3, então 10 é porque você está com bastante tempo de vida. Você está com muito tempo de vida, mas aqui você está com pouco recurso. Quais são suas prioridades? Pois é. É agora que eu te vou dar o checkmate aqui para a gente entender. Olha o que a gente faz. Todos nós, eu e você, imaginamos sempre que nós vamos ter muito tempo de vida. Muito tempo. Vamos viver 10 anos, vamos viver 20, vamos viver 15, né? Vamos viver 30 anos, vamos viver 40, sei lá. Né? Nós sempre achamos que estaremos com muito tempo de vida. E que quando nós tivermos
com pouquíssimo tempo de vida, nós vamos estar lá com todos os recursos lindos à disposição. Esse seria o mundo ideal para cada um de nós. Porém, quando eu coloco assim, você percebe suas prioridades? Percebe o que acontece com você nas prioridades? Só que a riqueza não está aqui em ter muito tempo de vida, ou aqui em cima em ter muito recurso. Não. Adivinha onde que está a riqueza? Nesta linha, dia por dia. Dia por dia. Dia por dia. Dia por dia. Porque quando você chegar aqui, você vai ter um banco de memórias afetivas das escolhas felizes que você fez. E é isso o que gera o estado de autorrealização. Porque você seguiu a tua vocação. Porque você foi fundo na tua vocação existencial. Gerou esse estado interior de autorrealização. É o que você fez no seu tempo T de vida V feliz F P por dia. Escreve aí. T V F P D. Tempo de vida feliz por dia. Essa é a grande diferença. Um abraço para o meu amigo Patrício, também entrou lá do Nordeste. Esse é gente boa também, viu? Um abraço para você, meu amigo. Isso, Agostinho. Tempo de vida feliz por dia. É aqui que está a riqueza da existência. Não é sobre o recurso, a escassez do tempo aqui, muito recurso, ou eu tenho muito tempo de vida com pouco recurso. Não. É sobre isso. Porque às vezes fala, eu vou viver uma vida toda, mas não vou ter muito recurso. Talvez eu vou ganhar só o que eu ganho, talvez eu vou ter só o que eu tenho hoje. Pois é, mas você sempre vai ser levado para cá. E nessa linha, vamos supor que o recurso que você tem continue aqui. Mas a escassez do tempo vai acontecer para todo mundo. O recurso que você levou no tempo de vida feliz por dia foi com você. Então, sobre esta riqueza se assenta as memórias do que escolhemos. E é sempre nas memórias do que escolhemos bem para nós, que reside aquela sensação de sentar na varanda de casa, assim, ó. Tô na varanda de casa, sabe? Aquela cadeirinha de fio. Aqui em Cuiabá tem muita cadeirinha de fio boa. Antigamente, os antigos sentavam na calçada da casa. Minha avó, ela morreu com 105 anos de idade. Né? Exatamente, Agostinho. A ilusão é achar que os dias só são felizes se temos esses recursos. É aí que entra, né, o pulo do gato de quem sabe viver e não mais sobreviver. Ok? Então a minha avó tinha 105 anos, sentava ali na beirinha, na frente da casa, pegava um bastão de guaraná ralado, que é muito típico aqui de Cuiabá, ó, ralava. Eu conheci muita gente nessa vida e graças a Deus, Deus ainda vai me permitir que eu conheça muita gente também, se Deus quiser. Mas olha, eu ainda não consegui ver. Tem, e espero ver, mas alguém com aquele olhar dela. Um olhar de que a vida preparava o travesseiro para ela ninar. De tão aconchegante que a vida é. Sabe quando alguém prepara um travesseirinho e põe no colo para você deitar? Pois é. Minha avó era assim. Era um travesseiro tão bom que
que a vida preparava para ela. Ela tinha a alma de quem deitava no colo da vida. Olha que coisa linda. Aí a Gláucia, minha irmã, que conheceu ela também muito, muito, muito. Minha avó tinha a alma de quem conseguia deitar no colo da vida. Gente, isso é viver com a verdadeira riqueza. A verdadeira paz interior. Então eu vou terminar com a música que eu comecei. Tempo, 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 tempo. Para você sentir cada letra. Você pode fechar os olhos se você quiser. Você pode cantar comigo se você quiser. Mas você pode sentir. O importante é sentir essa live. A live da sua vocação. Quinta-feira tem outra, hein? Vou falar sobre planejamento emocional. Você vai gostar. Quinta-feira, 20h30. Não perca. Vamos lá. És um Senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, 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 tempo. Vou te fazer um pedido. Tempo, 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 tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, 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 tempo. Entro no acordo contigo. Tempo, 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 tempo. Por seres tão inventivo e pareceres contínuo. Tempo, 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 tempo. És um dos deuses mais lindos. Tempo, 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 tempo. Que sejas ainda mais vivo no som do meu estribilho. Tempo, 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 tempo. Ouve bem o que eu te digo. Tempo, 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 tempo. Peço-te o prazer legítimo e o movimento preciso. Tempo, 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 tempo. Quando o tempo for propício. Tempo, 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 tempo. De modo que o meu espírito ganhe um brilho definido. Tempo, 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 tempo. E eu espalhe benefícios. Tempo, tempo, tempo. Tempo. Isso, 20h30, horário de Brasília. Foi muito bom estar com vocês. Vou deixar essa live gravada. Um abraço. Quem tá aí, fala um joinha para eu saber quem conseguiu ver a live até o final aí. Dá um joinha. Um abraço aí para Neide. Um abraço para Marcela, para Gláucia. Um abraço para todo mundo que tá aí, olha. O Guina, muito bom amigo, bom demais. O Agostinho estava aqui com a gente também a live toda. A Adriana de Deus, querida Adriana, muito legal. A Tayane, essa também está sempre presente lá nos vídeos da Originalidade. Abraço para você, Tayane. A Gláucia deu joinha, muita gente aí nos dando o feedback. Gratidão e a gente volta na quinta-feira, tá bom? A Valteniza Borges, um abraço para você, Valteniza. Todo mundo que está aí na live, que está vendo a gente, que está dando joinha, gratidão pela sua presença. Foi muito especial estar aqui com vocês, tá bom? A gente se vê quinta-feira, 20h30 de Brasília.